texto segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, leio a partir do versículo 17. Um texto bastante conhecido, tenho certeza que a maioria dos que estão me ouvindo já ouviu alguma reflexão, mas eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. A partir do versículo 17, diz assim o texto da palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra ao teu pai e à tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Mas ficando muito pesado com essa palavra, ele ficou muito triste e se retirou, porque possuía muitas propriedades. Amém. Até aí. A minha oração é que o Senhor fale conosco nessa manhã. Como eu compartilhei, eu tenho certeza que a maioria de vocês já escutou uma reflexão, já ouviu ou já leu esse texto. Nós estamos no texto de Marcos, onde Jesus está ensinando, está caminhando com seus discípulos. Então chega um jovem rico. A Bíblia não diz se a sua família, como a sua família conquistou os bens. A Bíblia não entra em detalhes de como esse homem, jovem ainda, ficou muito rico. A Bíblia só se importa em dizer que ele tinha muitos bens. Essa era a importância, porque a Bíblia sempre irá colocar o seu foco em Jesus. Às vezes a gente vê outras histórias, outras narrativas, outros contos, mas a Bíblia sempre estará preocupada em apontar para Jesus e para a história da salvação. Essa é a narrativa bíblica. Esse é o intento da palavra. Apontar para Jesus e falar sobre a história da salvação. Jesus é o centro da criação. Jesus é o centro do universo. E Jesus é o centro da palavra de Deus. É para ele que o texto está apontando. E o texto começa narrando que Jesus estava falando pelo caminho. Então um homem se colocou de pé para indagar Jesus, para conversar com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ele se ajoelha e pergunta: Bom mestre, o que posso fazer para encontrar, ou para alcançar, ou para chegar na vida eterna? Então perceba, esse homem ele possuía riquezas, esse homem ele possuía bens, mas ele queria um algo a mais. As suas riquezas, as suas posses, os seus bens não lhe eram suficientes. Tudo que ele tinha em seus bolsos, em sua vida momentânea, em sua existência, não eram capazes de preencher o seu vazio, o vazio de sentido que havia dentro daquele homem. E ele sabia que ele precisava de um algo a mais. Ele sabia que ele precisava ir além. Então ele pergunta: Bom mestre, você que ensina caminhos bons, você que ensina coisas boas, me ensina, como faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus, logo de início, vai indagar ele: Por que me chamas de bom? Não há ninguém bom senão o Pai que está nos céus. E ele retruca. Jesus continua retrucando: Você conhece todos os mandamentos. Se você é um bom judeu, se você é um bom filho de Abraão, não importa se você é pobre ou rico. Não importa se você é velho ou novo. Se você é um bom judeu, um bom praticante da religião, você conhece todos os mandamentos. Você não adultera, você não fornica, você não mata, você não levanta falso testemunho, você não faz nenhum mal ao seu próximo e honra o teu pai e tua mãe, que você vai ter um galardão nos céus. Só que esse jovem, ele disse para Jesus: Senhor, eu tenho guardado tudo isso. Eu já tenho praticado a lei. Então, observe isso comigo, você que está me ouvindo. Esse homem, ele já tinha todos os bens. Esse homem, ele já era praticante de uma religião, mas ainda lhe faltava um sentido. Ainda lhe faltava algo a mais. Algo que direcionasse a sua vida. Algo que lhe desse sentido de viver.
Olha o que ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque tudo que eu tenho nessa vida não é suficiente para preencher os meus vazios. Eu tenho riquezas, eu tenho posses, e nós sabemos muito bem que com as posses, com os dinheiros e com as riquezas, nós também ganhamos influência, ganhamos status, ganhamos poder. A nossa fala se torna mais importante, a gente se torna mais relevante. E é por isso que nós vemos o que Paulo diz na carta ao Timóteo, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desse amor, muitos se perderam e se desviaram da fé. O que tem acontecido na nossa geração? Basta nós olharmos para o nosso mundo. As pessoas, homens ricos e pobres, políticos, homens poderosos, lutam por poder, lutam por status, lutam por dinheiro, mas não conseguem preencher o seu vazio existencial, o vazio de sentido, o vazio de significado. Esse homem, ele passava pela mesma frustração. Então Jesus lhe apresenta os mandamentos do Senhor e ele diz: Jesus, seguir uma religião já também não me tem sido suficiente. Obedecer a mandamentos, obedecer a um texto, obedecer a uma lei, já não é mais suficiente para preencher o meu vazio existencial. E aqui nós temos, amada igreja, e você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, nós temos um segundo passo de um vazio existencial. O primeiro, você pode ter posses e mesmo assim não preencher o vazio. O segundo, você pode frequentar clubes, ter amigos e ter talvez até uma religião. E mesmo assim, o vazio existencial, o vazio de sentido, a falta de preenchimento, continuar no seu coração. Ser membro de uma igreja, ter uma carteirinha de membro, e talvez até mesmo ser batizado nas águas, não significa que você, seguindo uma religião, preencheu o vazio que está dentro da sua existência. Há muitas pessoas sentadas em bancos de igreja, ou frequentando outras religiões, que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Ou se um dia tiveram esse encontro, hoje já não vivem mais aquele encontro diário, aquela intimidade de amor, aquela amizade com Deus, aquele encontro que dá sede de todos os dias de ler a palavra, de orar, de buscar conhecer a Deus, de escutar louvores, de saber as coisas de Deus. No meio do caminho, a gente vai se tornando distante, a gente vai colocando outras coisas no lugar. E essas outras coisas podem ser a primeira coisa que o jovem rico tinha. Podem ser as posses, os dinheiros, os poderes, os status. Ou pode ser a segunda coisa, a religião. A religião também tem o poder de matar o nosso encontro com Deus. A gente fica tão preso a pequenas coisas, a pequenos detalhes da religião, que a gente vai esquecendo que o nosso Deus é muito maior do que o nosso modo de enxergar, o nosso modo de agir, o nosso modo de perceber. O Deus que se revelou na palavra é o Deus vivo e verdadeiro, mas ele mesmo disse, através de Paulo, que em parte conhecemos e em parte foi revelado. Ele é muito maior do que essa palavra que nos foi revelada. Ele tem muito mais a se revelar, muito mais a dizer, só que nós ficamos presos a preceitos, a maneiras de falar, a maneiras de agir, a maneiras de se vestir, a modos como a gente tem que fazer ou deixar de acontecer. E quando percebemos, estamos presos em rituais, estamos presos em paradigmas e não mais presos na centralidade do Evangelho. Era isso que estava acontecendo com o jovem rico. Dinheiro, posses e poder. Religião, preceitos e mandamentos. Vazio existencial. Vazio de sentido. Nada mais estava preenchendo ele. Nada mais estava trazendo sentido na sua vida. Senhor, eu quero herdar a vida eterna. Senhor, eu quero algo a mais. É isso que ele estava dizendo para Jesus. Eu preciso ir além, eu preciso alcançar algo diferente. Eu sei que tem algo a mais. É quando nós oramos para o Senhor. Sabemos, Senhor, que você tem algo novo para nós. Sabemos, Senhor, que você tem algo a mais. E verdadeiramente, Deus é bom e tem algo a mais para nós. Além dessas posses aqui momentâneas e passageiras, onde os ladrões podem roubar,
e além dos preceitos de religiosos que perderam o sentido último que é o Evangelho. Olha o que ele disse no versículo 20. Desde a minha mocidade, quer dizer, desde quando eu sou criança, e isso é muito interessante observar, que as crianças do contexto de Jesus, as crianças judaicas, elas eram mandadas, assim que fossem desmamadas, com 2, 3 anos de idade, principalmente os meninos, eles eram mandados para a escola rabínica. E lá eles ficavam até os 12 anos aprendendo toda a Torá, todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, eram aprendidos em 52 porções. Isso é muito interessante. Os judeus, eles separavam toda a Torá em 52 porções para memorização, e eles cantarolavam aquela lei. Eles cantarolavam aquela Torá. E quando chegavam por volta de 12 a 13 anos, chegava o Bar Mitzvah, onde a criança judaica ela ia recitar um só dessas 52 porções, e ela então se tornava adulta, se tornava responsável, e não mais os pais respondiam por ela, mas agora ela respondia diante de Deus através de sua religião. Olha o que esse menino está dizendo. Desde que eu sou criança eu aprendi a lei. Desde lá da minha tenra idade eu aprendi em porções a lei, com 13 anos eu aprendi. Jesus passou por isso, nós temos o texto do Evangelho onde Jesus com 12 anos estava conversando com os escribas sobre a lei. Então esse jovem está dizendo, eu entendo de religião, eu sou religioso, mas me falta o sentido de viver. Versículo 21. E Jesus olhando para ele, o amou. Isso daqui me toca profundamente. Eu não sei, eu gostaria que isso falasse contigo. Porque o olhar de Jesus é um olhar de amor. O olhar de Jesus não é um olhar de julgamento. O olhar de Jesus não é um olhar de demérito. Jesus olha para a gente, esse daqui é rico, mas não importa qual é a classe social a qual pertencemos. Jesus olha para a gente e não importa qual a religião que nós estamos seguindo, Jesus nos ama. Jesus quer nos alcançar. Jesus quer nos dar sentido. A gente é que coloca barreiras sociais e religiosas. Jesus quer derrubar as barreiras e nos apresentar o seu evangelho, nos apresentar a sua boa nova. Ele é a reinterpretação da lei, ele é a reinterpretação de todas as coisas. É para ele que o universo, a criação e a palavra apontam. E ele nos olha de volta com um olhar de amor. É assim que ele olha para nós, irmãos, com amor. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta a você uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro lá no céu. Depois você vem e me segue. Mas ele, se sentindo pesado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, então, entra no cerne da discussão. Com um olhar de amor, com um olhar de ternura e com um olhar de carinho, Jesus toca onde está a ferida. Jesus toca onde está machucado. E é olhando para a ferida que podemos alcançar a cura. É tocando no machucado que podemos tirar toda a sujeira, limpar a ferida, costurar e então alcançar a saúde e a cura. Jesus olha para aquele jovem e fala, olha só, faz o seguinte, vende tudo que você tem, tudo que está te prendendo a essa terra, vende tudo, depois me siga. Olha o que Jesus fala, é muito interessante. Você primeiro vai se libertar das poças. Você primeiro vai se libertar daquilo que prende a quem você é. Porque nós somos aquilo que possuímos. É ou não é verdade? Quando queremos nos apresentar para alguém, a primeira coisa que fazemos é nos apresentar através dos diplomas. Ah, eu sou formado em tal coisa, eu faço tal coisa, eu sou funcionário de tal empresa. E depois dizemos quem nós somos através do nosso posse, das nossas posses, da nossa classe social. Ah, eu moro no bairro tal, na cidade tal, eu faço tal coisa. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz é, se desprende disso tudo que não é quem você é de verdade. Você não é seu diploma. O pastor Davidson não é pastor em essência.
Antes de ser pastor, eu sou o Davidson. Antes de ser formado em alguma coisa, eu sou o Davidson. Antes de possuir bens, eu sou o Davidson. E é com esse Davidson que Deus quer ter um encontro. Não é com o Davidson que chega com diplomas, com formações, com cargos religiosos. Não é com o Davidson que se apresenta morando na casa tal, na cidade tal. E nós nos apresentamos com Deus por vezes assim. Nós queremos mostrar as nossas posses, as nossas riquezas, as nossas conquistas. E Jesus fala, olha, abre mão disso tudo. Não é necessariamente que você vai ter que vender a sua casa e seu carro. É que você precisa ser mais do que a sua casa e seu carro. Você precisa se relacionar com Deus além das suas posses e das suas conquistas. É a primeira coisa. Para ter um encontro com Jesus, nós precisamos abrir mão daquilo que está nos trazendo um falso sentido, porque Jesus é o sentido verdadeiro. E a segunda coisa, depois que você abrir mão de tudo isso, você vem e me segue. Olha o que Jesus falou, é muito interessante. Jesus não falou, vai lá e continua obedecendo a lei. Vai lá e continua sendo religioso. Não, depois vem e me siga. Siga o evangelho, porque seguir a Jesus é uma caminhada, é uma vida. Não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus não fundou uma religião. Quando Jesus veio à terra, e ele deu o seu primeiro anúncio, o seu primeiro discurso, ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não é uma religião. Jesus é o sentido de viver. E ele nos apresenta o seu reinado. Ele nos apresenta um novo sentido de vida. Uma nova maneira de existir. Um novo modo de agir. Com Jesus, eu me relaciono com o meu próximo de maneira diferente. Com Jesus, eu frequento a minha igreja de uma maneira diferente. Com Jesus, eu vivo em família de uma maneira diferente. Com Jesus, eu vou à faculdade, à escola, ao trabalho. Eu vivo a minha vida, eu viajo, eu existo. Eu vivo tudo aquilo que Deus tem para mim de uma maneira diferente. Porque viver com Jesus é seguir Jesus. É caminhar com Jesus. A vida cristã não está presa a preceitos, a costumes, a mandamentos. A vida cristã é caminhar com Jesus. É seguir com Jesus. É viver com Jesus. E no caminho encontramos pedras. O caminho às vezes é asfaltado, é bonito, é bem iluminado, com muitas árvores. Por vezes o caminho tem buracos, tem pedras, não tem luz. A mata toma a estrada, ficamos com medo, mas estamos sempre seguindo a Jesus. Estamos sempre caminhando com Jesus, porque Jesus é o nosso sentido de viver. Nessa manhã, Jesus novamente nos olha com amor. Assim como olhou para aquele jovem, ele olha para nós com um olhar de amor e de carinho. Só que ele não olha e ele não quer se relacionar conosco com aquilo que possuímos. E ele não quer se relacionar conosco se a gente ficar preso a tradições e religiosidades. Jesus quer caminhar conosco. Jesus, o único sentido da vida. E eu quero compartilhar esse evangelho com você que está me ouvindo. Talvez você esteja me ouvindo agora ao vivo, ou através dessa gravação, e esteja procurando um sentido de viver. Já procurou nas drogas, já procurou nas bebidas, já procurou no sexo. Ou talvez você tenha até uma vida muito organizadinha, muito religiosa, sabe? Pastor, eu não tenho nada de errado, eu não faço nada de errado. Eu pago minhas contas, eu cumpro todas as minhas obrigações, eu sou um homem, uma mulher de família, mas ainda te falta um sentido de viver, que está além das posses, que está além da religiosidade, que está além das regrinhas. É Jesus, é caminhar com Jesus. É viver com Jesus, é se relacionar com Jesus. E ao caminhar com Jesus, nós recebemos com Ele o reino dos céus. Porque se abrimos mão das coisas daqui da terra e o seguimos, alcançaremos o reino e a sua recompensa. Entregue a sua vida a Jesus. Confie a sua existência a Jesus. E você vai ver que Ele vai preencher todo o vazio que há em você. E vai lhe trazer um novo sentido de existência, que não está preso a prazeres, a posses, a religiosidade e a mandamentos, mas é uma caminhada e uma existência,
uma vida com Jesus. Momentos de tristezas, momentos de felicidade, mas a certeza de estar desfrutando do reino dos céus. Que Deus abençoe você. Entregue a sua vida a Jesus. Confia nele e todo mais Ele fará. Que Deus te abençoe.